E, ao mesmo tempo, ver a cor dessa folha. E ver como está embaixo, as raízes. Então, essa planta está recebendo até março agora, ainda é um mês de chuva, mas quando a chuva dá uma parada, a gente volta com um pouquinho de irrigação. Para manter essas raízes trabalhando. Para manter o estômago aberto, lembre que citocinina é produzida nas pontas de raízes, são translocadas para a parte aérea e manter o estômago aberto, que é uma das funções importantes, e a manutenção da clorofila. Quanto mais equilibrada tiver a produção de citocinina, mais a planta vai manter o estômago aberto, mais fotossíntese vai fazer, mais carboidrato vai produzir para acumular nas varas. Manutenção das brotações, né? Estresse controlado, as raízes aí, ó. Irrigação, área molhada de raízes. Aqui, ó, 2 linhas de goteio. Como é que tá meu tempo aí, hein? Tranquilo? Vou perder o avião. Veja que tem muito crescimento de raízes, né? E uma coisa interessante, um aspecto prático da planta com inibição de cisto de giberelina. Veja que parou o primórdio foliar, ó, e travou lá. Ó. E esse encurvamento da folha, certo? Inibição de cisto de giberelina e epinastia. O que é epinastia? Esse ângulo formado entre a haste, entre a haste e a folha. Então, quando a planta está com epinastia, é um indicativo de giberelina mais baixa e etileno mais alto, que é o que eu quero nesse momento. Por quê? Porque a partir daí eu quero mudar a planta de vegetativa para floral. Eu vou dizer a ela: ei, pare de crescer e eu quero que você se prepare para florar. Eu estou acumulando os carboidratos e agora eu estou começando a aplicar etileno, efeito da inibição de cisto de giberelina e epinastia. Olha a folha lá, ó. O brotozinho parado, a maturação e liquidificação dos ramos acontecendo, ó, porque todo o carboidrato está sendo direcionado para o enchimento do material. Início da diferenciação floral. Aí nós já estamos aplicando, Faga, um etilenozinho junto com a auxina. Doses, nós estamos calibrando as doses para ir observando o comportamento, sem provocar perdas do aparato fotossintético. Veja que esse ramo já sentiu mais. Ó. Esse foi um ramo de uma saída de linha que o tratorista fez a manobra e pegou mais etrela. Aí, ó, já translocou mais elementos, já, reservas e tudo para as gemas, ó, amarelou e também aumentou a diferenciação. Aí a partir de agora, hoje são 18, né? 18 de abril, né? Dia 21 de março foi o equinócio. Os dias ficaram iguais às noites nas nossas condições. A partir do dia 21 de março, os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas. O clima lá já está dizendo para a planta: ei, diminua a giberelina e aumenta a etileno. Quando as chuvas pararem, vai haver mais estresse. Mas eu já estou botando etileno de fora. Então, quando essa chuva parar e que o fotoperíodo diminuir mais ainda, provavelmente a definição vai acontecer toda. Quando ela definir a vara toda, tiver até o ápice definido, eu quebro a dormência com nitrato de potássio e volto água de vez. Aí ela flora tudo e eu retomo a irrigação e fecho a irrigação. Entendeu? Liquidificação, etileno, auxina e a diferenciação. Aí foi a planta que pegou um nível maior, né, de etileno. A epinastia, ó, você veja que a folha chega a estar arriada. E ó, os primórdios aqui, ó, já começando a se desenvolver. Conciliar epinastia e pouco estresse oxidativo resulta em economia de reserva.
Veja que essa planta, ó, ela está parada, crescimento vegetativo parado, mas você não vê fotoxidação. Aí eu estou mantendo minhas reservas. Certo? Se por acaso eu aumentar a dose de etileno, o que é que pode acontecer? Aumento de degradação de clorofila na folha. O etileno degrada a clorofila, aumenta esse processo degradativo de senescência, né? E aí você perde clorofila, perde produção de reserva, perde carboidrato. Então você tem que ir devagar com etileno até conseguir essa diferenciação sem comprometer o aparato fotossintético. Agora, esse é um trabalho, são dados práticos de campo, de análises que nós fizemos da fisiologia da planta, mensurando os carboidratos totais, certo? Nas condições de 3 pontas, aqui em Minas Gerais. Aí observe o seguinte, ó, coisa interessante. Carboidratos totais. Isso foi um trabalho feito em parceria com a ICL e a Aminoagro, que eles me procuraram uma vez para fazer algo interessante na cultura do café. Eu disse, vamos monitorar reservas e enzimas, que isso é uma coisa importantíssima para a cultura. E aí nós fizemos esse trabalho por uns 2 anos. Então tem muito dado, eu coloquei só uma parte dos dados aqui. Esse aqui é um ano de baixa produção. Produziu bem antes, esse aqui é um ano de baixa produção. A planta se recuperou, fez uma produção melhor aqui. Veja que bate com a curva dos carboidratos que eu estou falando. Pouco carboidrato, pouca produção. Aumenta carboidrato, aumenta a produção. Carboidratos totais solúveis, isso aqui na nossa condição lá, é da variedade do AMG 1190/3, nas condições do semiárido. Veja aqui, ó, há uma uniformidade do nível nas datas, né? Uma certa uniformidade. No desenvolvimento vegetativo houve um certo gasto, ó, provavelmente devido à questão do desenvolvimento vegetativo consumir uma parte dos carboidratos. Mas o que é que eu quero mostrar com isso? Essa uniformidade comparada com isso aqui, ó, sobe e desce. Isso aqui é uma condição sem controle. Aqui é uma condição controlada, quando você está administrando o que a planta está fazendo. Então, o que é importante, pessoal? Vocês têm que ficar no controle da planta e não a planta no seu controle, né? Não é a planta que tem que dizer o que tem que fazer, é você que tem que ditar o caminho. Lógico que tem um certo limite nisso, né? Açúcares redutores, ó. Também eu coloquei esse gráfico já para mostrar uma coisa interessante. Açúcares redutores e ataque de cochonilhas. Plantas sem ataque. Um dos lotes que nós monitoramos aqui tinha um forte ataque de cochonilha. E esse ataque de cochonilha está diretamente relacionado com açúcares redutores, com açúcares solúveis. Veja aqui, ó, o nível 2 e alguma coisa, 2. Então, o açúcar redutor é o açúcar que vai ser consumido diretamente pela planta. Se ele sobrar, tiver em nível alto, a cochonilha vai lá, prova a folha, opa, tá docinho aqui, começa a atacar, se reproduzir, e aí... Então, controlar o metabolismo dos carboidratos é importantíssimo, tanto para a questão de reserva, para fazer fruto, como também para controle de pragas e doenças. Amido no ramo, ó, 3 pontas, veja que ano de baixa produção, aqui, e aqui já foi de uma produção melhor. Então, recompôs mais reserva, mais produção. Veja que também é muito sobe e desce, porque os estresses. Esses anos aí, salvo engano, eu lembro, foram anos com muita irregularidade de chuvas. Então a planta estressava, voltava a produzir bem, estressava, voltava. Então nesse vai e vem, a planta perde muita reserva. Tem um slide da atividade enzimática que vai mostrar muito isso. O nível de estresse que essas plantas estão submetidas. Amido, né, na nossa condição, também tem uma certa uniformidade. Nós estamos monitorando. Eu ainda acho, viu, Fagano,
esse nível de amido, para a nossa condição lá, é um nível que eu acho ainda baixo. Então, isso quer dizer que eu ainda tenho que controlar mais o crescimento vegetativo da planta. Eu não gostei ainda desse nível de amido. Eu acho que eu ainda preciso manejar muito melhor isso aí. Amido nos ramos da variedade IAC 376, né? Proteína total nos ramos. Esse é um indicativo também de que nível a síntese proteica está. Olha como a síntese proteica estava baixa nesse período aqui. Ó. Choveu a síntese proteica. Ó. Depois estresse de novo a síntese proteica. Ó. Então, os estresses, eles têm um papel muito determinante na fisiologia da planta. Então, a nossa ideia é entender como a planta do café está respondendo a esses estímulos ambientais e tentar encontrar formas de manejar isso de maneira eficiente para melhorar a resposta da planta. Carboidrato total solúvel em raiz, ó, 3 pontas. Mesmo comportamento bem de sobe e desce em função dos anos de baixa produção, ano de alta produção. Entendeu? É bem característico. Amido na raiz em 3 pontas. Era nesse slide que eu queria chegar. Atividade da superóxido dismutase nos ramos em 3 pontas. Ó. Unidade de sódio por miligrama de proteína. Fagan, isso aqui eu nunca vi em manga. Nível de 5.000 unidades de sódio que eu nunca vi em manga. Isso aí é um estresse violento que a planta está passando. Entendeu? Imagine 30, quase 30 mil. Aí, num estresse desse, as estruturas estão se desnaturando, a planta está louca, tentando proteger as estruturas, gastando reserva para isso, e ainda não consegue, né? Esse slide é interessante. Ó. Compare com aquele gráfico que eu coloquei lá atrás de açúcar solúvel, carboidrato totais solúvel no ramo e araguari. Essa era uma área que estava seriamente atacada por cochonilha. Olha o nível de açúcar solúvel. Aquele outro lá dava 2,5. Olha isso como está, 120, 20, foi para 100 e tanto novamente. E a cochonilha detonando a área. Aí, muitas vezes a pessoa aplica um produto para controlar a cochonilha, não funciona direito, aí fica botando a culpa no produto. Mas é o estado fisiológico da planta que está fazendo com que aquilo seja um prato cheio para a cochonilha. Os indivíduos que sobram, que restam, morrem boa parte. Os que sobram, que conseguem sobreviver, se reproduzem rapidamente e tomam conta da área de novo. Amido no ramo em araguari, certo? Comportamento. Proteína total, ó. Veja que tem momento que a síntese proteica, ó, vai a níveis baixos, muito baixos. Apesar dos níveis de N altos. Superóxido dismutase, araguari, ó, 13.000, 9.000, vê o estresse que essa planta está passando. Então, o que é que isso indica? Uma planta que está submetida a um estresse desse, ela não acumula amido direito. Boa parte do amido, ela quebra, transforma em açúcar solúvel para reduzir o potencial hídrico das estruturas, para manter água na estrutura. Aí aquele carboidrato solúvel fica ali sendo consumido pelo estresse e às vezes por pragas. E o carboidrato de reserva, que é o amido, fica baixo. Quando a planta flora, ela sente falta do carboidrato. Quando chega em janeiro, aborta uma parte da fruta. Porque não tem carboidrato suficiente. Bom, pessoal, esse é o bobo amarelo lá da fazenda. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero ter contribuído com algo positivo para todos vocês. Ou então dado um nó na cabeça de todo mundo com tanta coisa, né? Eu acho que foi isso que aconteceu, Ferraz. Eu acho que, né? Que hora que é seu voo?
Que hora que... Cadê o... Já está pronto? Já ele tem que ir? Não dá tempo de nenhuma pergunta para ele? Não, mas aí não dá.